Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, como também é o caso da nossa página do YouTube. Estamos cá para mais uma edição do FTV Debate que passa todas as noites de quarta-feira no seu ecrã para lhe trazer o melhor do debate. Neste espaço não trazemos apenas discussões, como também são apresentadas soluções que cabe a quem tem a faca e o queijo na mão poder não apenas ouvir, como também fazer alguma coisa para melhorar com certeza o seu estilo de vida, como também procurar de certa forma melhorar aquele que é o desenvolvimento do país. E para o dia de hoje não vai ser diferente. Temos 4 temas a serem arrolados desta mesma mesa. Esperamos que o tempo nos possa ajudar, mas o certo é que queremos, com profundidade, conversar em relação a todos eles. E com o primeiro tema nós vamos falar sobre o tribunal que restituiu a liberdade de 12 apoiantes de Venâncio Mondlane, alegadamente, melhor dizendo, por falta de provas. Então, se quiser saber quais são os próximos temas, fique atento ao debate que começa a discussão. Para começar, eu vou mesmo cumprimentar o Orlando José. Muito boa noite, Orlando. Nós temos a oportunidade aqui de discutir em relação a estes 4 temas, mas como o primeiro a ser destacado sobre os 12 apoiantes de Venâncio Mondlane que foram restituídos à liberdade pelo Tribunal. O que podemos dizer? Qual é a leitura que podemos ter sobre este cenário? Será esta uma decisão que demonstra independência por parte do Tribunal ou então a fragilidade na recolha de provas? Como é que olha para isto? Em 2 minutos, os seus pontos prévios. Muito boa noite. Muito boa noite, colegas do painel, do Pedro Xanga, do Blum e os internautas e fiéis da FTV. Em relação à questão a questão da liberdade da delegada financeira do Venâncio Mondlane e dos demais, eu creio que o tribunal fez o papel, né? Fez o papel porque onde não há elementos para imputar alguém, não se pode inventar. Simplesmente o que aconteceu é que o tribunal fez o seu trabalho, pegou o processo, foi analisado o processo e foi feito a questão da produção de provas, ver se há alguma coisa que poderia imputar ao juizado, mas felizmente a decisão da juíza foi sábia e foi aquilo que deve acontecer. Não se pode inventar algo de gênero, porque se analisou a questão do envolvimento dos tipos legais de crime com que eles foram acusados e viram que não havia nenhuma matéria para tal. Então é isso que deve acontecer, né, mostrando que fora do trabalho feito pela polícia, né, os agentes de Cernic que recolheram esses acusados, agora já foram de liberdade, é preciso com que no âmbito da detenção de qualquer que seja o cidadão, é preciso com que haja motivo para tal despreveniente e não correr para questões emotivas, porque muitas vezes a parte da polícia Cernic também no âmbito das detenções não se pode olhar muito para a parte emotiva. É preciso que haja um trabalho de base, né, que são todas as fases que correm um processo, vendo assim necessidade como tal ou havendo uma ligação direta ou indícios suficientes para o caso, aí sim podia-se deter alguém, mas foram 6 meses de detenção e depois o tribunal viu que não havia nenhuma ligação, nem sequer uma prova destes concidadãos, simplesmente foram retidas e isso todo o tempo. E depois nada foi feito para talvez haver aqui a questão da resolução por causa dos agentes que fizeram essas detenções, né? Então significa que o tribunal agiu agiu de acordo com o que a lei deve ser feito. E depois as questões, e nós vimos aqui abordando que essas questões políticas, crimes políticos ou talvez acusações políticas, é preciso haver muita atenção, porque muitas vezes quando se corre muito olhando-se para o motivo como tal e não olhando para que são as causas, olhando somente para o resultado final e depois não ser feito o trabalho de base como tal, pôs-se em causa a própria credibilidade das instituições, vamos lá, da Polícia da República de Moçambique, o próprio Serviço de Investigação Criminal que o fez, depois abriu o processo, tal. Então, eu creio que é o posicionamento da juíza, né, em causa que o tribunal, nesse caso, agiu bem. E isso deve acontecer em outros casos que ainda estão por ser esclarecidos, não havendo matéria como tal, não se pode inventar nada.
a não absorver as pessoas, da liberdade e fazer os seus trabalhos. Aí, já querendo, esses arguidos que foram absorvidos todo o tempo, podem sim abrir outro processo já em margem para que eles sejam, como poder, ressarcidos ou indemnizados pelos danos que foram causados. São danos morais, talvez danos, vamos lá, profissionais, é muita coisa em causa que foi posto dentro desse período de 6 meses. Então, eu cabe a vontade desses que assim façam, se eles querendo, né, para que essa resolução. E é que dar os parabéns ao próprio tribunal por esse posicionamento, porque é isso que nós queremos, que a lei deve servir para todos, uma lei de forma transparente, haver a questão de integridade, haver a questão de transparência, haver aqui esse lado que tem se populado muito, né, que é a questão da divisão das próprias ações da Administração da Justiça, né, separação de poderes, esse que deve ser, né, então nós louvamos e agradecemos por esta decisão sábia, que é a questão da justiça em si em causa. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Passamos então, ainda na mesma senda, sobre a detenção e libertação destes 2 apoiantes do Venâncio Mondlane, que foram restituídos então à liberdade por insuficiência de provas consistentes. Queremos saber de si, caríssimo Alves Molungo, muito boa noite. Vai também ter a oportunidade de apresentar os seus pontos prévios, caso tenha, em 2 minutos, mas o que se pretende saber é quem deve ser responsabilizado quando há detenção prolongada sem nenhuma prova. Muito boa noite. Boa noite a si, Belice, e também ao Dr. Orlando, e também ao deputado Buxanga. A saudação especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Bem, em jeito de ponto prévio, eu queria levantar aqui a questão do integramento, ou de integração, desculpa, do Anamola. Ou seja, fala-se muito em exclusão. Eu creio que não trata-se exatamente de exclusão, porque já foi submetida a carta. Eu creio que deve haver aqui um compasso de espera. O Anamola não é um grupo que foi criado ano passado ou ano passado. É um grupo é um partido, desculpa, que foi criado recentemente. Então é preciso que haja um pouco de paciência. Se calhar o Anamola terá uma resposta ao nível daquilo que é o seu desejo, que é fazer parte deste diálogo político nacional inclusivo. Então, quando falamos muito de exclusão, estamos aqui a entrar num diálogo, num debate político, no sentido de que o Anamola faz parte deste processo, ou acompanhou desde o princípio, só está sendo excluído por uma questão de má-fé ou por aí em diante. Mas temos que perceber que é um grupo que, de facto, ainda não tem muito tempo de atuação a nível da nossa política, ainda está em processo de realizar a sua primeira reunião, as primeiras atividades. Então é preciso compreendermos que terá o seu tempo querendo o grupo que integra este pacote, terá, se calhar, o próprio Anamola, um espaço para poder, de facto, opinar e participar. Bem, desculpa, não é normal eu fazer isto, mas tenho que fazer, porque estamos a criar uma situação. Houve manifestação na República de Moçambique por causa das eleições presidenciais. O candidato presidencial que se evidenciou chama-se Venâncio Mondlane. No Zimbábue tivemos problemas por causa das eleições presidenciais. A solução foi encontrada na mesa por Roberto Mugabe, então presidente, e Tsvangirai, candidato segundo classificado. Houve problemas, ou ainda há problemas no Quênia agora, entre o candidato vencedor e o candidato em segundo lugar. A solução está a ser procurada entre o presidente em exercício e o segundo candidato mais votado. Temos problemas agora na Venezuela. Os problemas estão naquelas primeiras eleições. Era com Guaidó e este presidente atual. Maduro. Agora as coisas mudaram. É com Maduro e o outro candidato. Sim. Então as coisas não podem mudar quando se trata de Moçambique. Se o mundo, a regra, é o segundo candidato mais votado, que é a solução para problemas, até em Moçambique também tem de ser a mesma coisa. Nada de tentarem nos dar manteiga aqui, porque sabe o que é que vai acontecer? O Venâncio vai calar, já que se usa essas fífias. Só que no dia que o presidente depositar aquilo,
para ser aprovado na Assembleia da República, o Venâncio convoca manifestações. Quem é o deputado de cadeira da Assembleia? Depois vão dizer o quê? Muito bem, vai poder... Não, vão dizer que não foram ditos. Então, eu não quero que cante. Minanimi dele, meu calaminga situanga, chamem Venâncio, integre o grupo, que é para passar-me desse barulho. Muito bem, parece-me longo, por favor. Exato. Então, boa parte do que o deputado Muxanga explicou está mesmo correto. Só eu queria explicar essa parte do Ana Mola. Agora, ia explicar mesmo a parte do próprio Venâncio como tal. O próprio Venâncio, eu, por mim, já estaria, se calhar, nesse diálogo desde o princípio. É verdade que tivemos os tais 20 pontos de exigência no princípio, mas devia ter-se encontrado uma manobra dele poder fazer parte do diálogo. Agora, indo mesmo à sua questão, eu creio que há um dilema muito presente na vida do Estado. Este dilema, ele reside na ideia de que os tribunais precisam de factos para poder ajuizar determinados processos, mas quem lida com segurança muitas das vezes não precisa de factos iguais aos que o tribunal julga, mas são factos que são deduzidos através de uma informação que é coletada e quem analisa essa informação compreende que pode se efetivar tal processo. Ou seja, o que eu estou a tentar aqui explicar é que uma tentativa de golpe de Estado, a partir do momento que as pessoas são elas neutralizadas antes de o efetivar, para o tribunal não há matéria suficiente para o poder julgar estas pessoas porque não efetivaram a coisa, ou seja, não há o fato nem avançaram neste sentido. Mas na compreensão de quem lida com a segurança, a partir do momento que a execução de reuniões, a coleta de informação, para eles é suficiente para obliterar estas ações. Ou seja, para quem lida com segurança, é avaliado pelas coisas que não aconteceram, ou seja, que não se efetivaram. Ou seja, boa segurança é porque na minha casa nunca sofri um assalto, então eu compreendo que tenho uma boa segurança. Agora, para o tribunal, ela precisa, como tal, de alguém que entra na sua casa, carrega o eletrodoméstico e depois, assim, se produz um fato para o tribunal poder julgar. Então, é mais ou menos esse dilema que os Estados enfrentam entre os serviços. Vou trazer um exemplo só para elucidar. Na invasão ao Iraque, em 2003, havia um relatório claro da CIA de que o Iraque tinha consigo, ou sob posse, armas de destruição maciça e usou, em algum momento, também armas químicas. Ou seja, este é um relatório. Mas, quando se fez de facto esta invasão, entrou-se dentro do Iraque, descobriu-se lá dentro, através de imagens captadas, que não havia essas armas de destruição maciça. Ou seja, depois entramos aqui num dilema sobre processo judicial que requer fatos, mas numa situação também em que havia um relatório produzido pelos serviços de informação ou serviços de inteligência. Então, é mais ou menos isso que nós temos, de facto, nesses processos dessas pessoas que foram, de facto, restituídas à liberdade. Ou seja, houve uma compreensão por parte do dispositivo de segurança a nível nacional de que parte dessas pessoas comprometiam a segurança do Estado. Mas, levados ao tribunal, a juíza ou o juiz compreende que não houve matéria suficiente para poder o julgar. E não só, os fatos existentes foram coletados em situações que não conheceram os trâmites ou o processo legal que o próprio tribunal geralmente instrui. Então, a partir desse momento, nós começamos a perceber que estamos perante um dilema. E esse dilema deve-se, muitas das vezes, por causa aqui da compreensão daquilo que é conhecido como sentido de Estado. Ou seja, o setor da segurança tem a sua capacidade, tem a sua noção de sentido de Estado, mas o processo judicial, que por mim até está de parabéns neste processo, deve julgar tudo que está sendo apresentado, tendo em conta também os procedimentos de como é que isto foi coletado. Ou seja, eu não posso forçar o indivíduo fazendo uma gravação de um vídeo para ele confessar o crime. Ou seja, a pessoa pode confessar por estar numa situação de pressão, pode confessar porque há
algum elemento que o incomoda, mas que somente a pessoa chega a confessar porque quer se aliviar daquela pressão ou daquela coisa que o incomoda. Muito bem. Então, só para terminar, então, são esses fenômenos que eu julgo que criam um dilema, mas é um dilema muito importante para os próprios Estados, deve-se resolver isso, porque deve haver aqui uma consonância entre a funcionalidade de todas as instituições para que o Estado de Direito desses Estados seja de facto ele respeitado na plenitude. Senão sempre vamos incorrer a uma questão sempre do género, onde a percepção de alguns não é cabalmente producente em termos de factos para que o próprio tribunal comece de facto a julgar determinados processos. Muito bem, Sim, mas mas insistindo mesmo na pergunta, o só um seguinte, minuto, Orlando, só um minuto. sim. Gostava mesmo de saber do caríssimo Mulunga, a pergunta mesmo que eu havia colocado antes, quem deve ser responsabilizado em caso de detenções prolongadas sem qualquer tipo de provas? Em 30 segundos para podermos ceder espaço ao caríssimo Orlando também poder trazer alguma declaração e o deputado Muxanga também. Exato. Em sede dos próprios tribunais, ou aquilo que se compreende nesses processos judiciais, é que quem deve ser responsabilizado numa situação do género é o próprio Estado, porque as pessoas que agiram ou que foram deter essas pessoas tinham uma determinada percepção, agiram em nome do Estado. Então, é preciso responsabilizar o próprio Estado. O próprio Estado pode indemnizar a essas pessoas ou pode-se proceder tendo em conta aquilo que as próprias leis também indicam. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando, em pouco tempo para podermos ceder espaço. Sim, eu só queria perguntar o fim de pensamento do Dr. Mulunga na questões de informações na âmbito de segurança, para depois corresponder à área judicial. Sim. O que acontece, vamos falar do caso concreto que é este de manifestações. Em Moçambique, há falta de profissionalismo na parte de segurança, porque nessa vertente das manifestações políticas não se pode correr risco. Vamos lá, é difícil investigar todo Mulunga em 2, 3 dias para descobrir que essa pessoa que é ligada ao terrorismo, ou financiamento para o terrorismo, ou financiamento para o golpe do Estado. Então, há muita imaturidade na investigação para descobrir que os elementos que foram recolhidos têm alguma evidência ou têm alguma tendência para o golpe do Estado. Então, em Moçambique, só para acusar alguém é mais fácil. Mas depois de acusar o próprio agente, talvez que trouxe essa informação, para trazer uma outra informação que possa constituir uma informação de relevo para que a administração da justiça tomasse uma decisão, já não consegue. Então, eu acho que há algumas emoções entre alguns agentes das Forças de Defesa e Segurança no âmbito de recolha de informações para depois efetuar, fazer o processo, crime, e depois na parte da acusação, e depois então, o tribunal não é culpado, muitas das vezes, por absorver esses agentes. A culpa mesmo está a partir do próprio agente atuante, que é aqui onde há problema de recolha de informações. Ninguém pode me explicar agora que esses concidadãos que estiveram detidos a ser acusados de terrorismo, para golpe do Estado, o indivíduo que talvez o telefonema dele, só fala com um amigo, talvez também entrou na causa por causa de sentir fome. Qual é o elemento superveniente que aqui o agente trouxe, ou elementos, ou evidências de que esse indivíduo queria dar o golpe do Estado? Cantar nas manifestações já era motivo de ser recolhido que ele para dar o golpe do Estado. Então, eu acho que a qualidade dos serviços de segurança deve ganhar mais sentido do que todas a avalanche das emoções. Essa complexidade, por exemplo, que o Dr. Mulunga aqui estava a explicar, em 30 segundos. É uma complexidade não meramente da administração da justiça, mas dos agentes. Se existisse aqui a responsabilização individual dos agentes pelas detenções arbitrárias ou pelos processos que foram abertos, quando essas pessoas temos a certeza que nos casos similares no futuro íamos ter qualidade do processo com informações claras, porque justifica que alguém ficou 6 meses, hoje não há produção, e o agente atuando como é que fica? Muito bem, muitíssimo obrigado. Passamos então a palavra para si, deputado Muxanga. Muito boa noite. Bem, também tem a oportunidade de expor aqueles que são os seus pontos prévios em 2 minutos, caso haja essa possibilidade.
de debruçar-se em relação aos mesmos nesse tempo. Mas o que mais nos interessa neste momento é justamente este primeiro tema, o qual debatemos sobre a restituição da liberdade dos 2 apoiantes de Venâncio Mondlane, que ficaram detidos durante muito tempo e hoje são restituídos à liberdade. O que dizer sobre aquele que poderá ser o impacto político na imagem de Venâncio Mondlane, como também do seu partido Aliança Nacional por Moçambique Livre e Autónoma? Muito boa noite. Boa noite a si, boa noite aos colegas de painel, ao povo moçambicano, a todos que nos assistem. Primeiro agradecer a Deus pela proteção em vida, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos, a família Mapanzene pela partida de Mamã Mapanzene aí na Matola C, a EDM pela morte dos seus funcionários em acidente na Manhissa e muitos tantos outros que morreram durante a semana em vários cantos do país e do mundo. As minhas questões prévias são 2. A primeira é a mobilização de $1 milhão pela parte do Presidente da República para apoiar o Moçambola. Quando nós ouvimos isso, todos batemos palmas. Lamentavelmente, de novo, as linhas aéreas de Moçambique estão a recusar emitir bilhetes, alegadamente porque o Presidente só disse ainda não pagou. Ora, esta questão de pedir apoio a multinacionais tem custo de tempo, mobilização e burocracia. Ainda que o Presidente do Conselho de Administração tenha aceito, ele não vai tirar $1 milhão no abrir e fechar do olho. Tem de reunir o seu conselho e tomar-se algumas decisões e produzir-se uma ata e ficar claro como é que esse dinheiro chega às linhas aéreas ou à Liga Moçambicana de Futebol. Também temos que perceber que nós temos problema de transferência de divisas no nosso país. Portanto, a recusa das linhas aéreas de Moçambique de emitir bilhetes a favor da Liga Moçambicana de Futebol, com promessa que o Presidente da República fez, para mim, aparenta-me ser um insulto e falta de respeito à figura do Presidente da República. Tendo em conta que foi o Presidente da República que orientou as empresas públicas para assumirem a fatura das linhas aéreas de Moçambique. Então, ele foi bom para dizer os caminhos de ferro, desviaram o dinheiro do povo para alimentar as raposas das linhas aéreas, que devem ser chamadas assim. Foi bom para dizer o pessoal da Emose, tirar nosso dinheiro, alimentar as raposas das linhas aéreas de Moçambique. E foi bom para a HCB, que é nossa, tirar dinheiro para alimentar as raposas, e as raposas já estão a fazer contas. Eu acho que isto aqui está demais. Quem de direito tem que pôr guizo a essas raposas que estão a gerir as linhas aéreas de Moçambique. Desconfiar o Presidente da República, desconfiar uma multinacional é exagero. A segunda questão que eu tenho aqui é a questão da revolta popular em Mocimboa da Praia contra as Forças de Defesa e Segurança. É mau sinal. Quando as Forças de Defesa e Segurança do país são repelidas pelo povo e o povo procura trazer o estrangeiro como seu melhor defensor, significa que a soberania está posta em causa. Então, não sei se vale a pena continuarmos com Força de Defesa e Segurança nos modelos em que temos ou não. E isto aliado também à mala de droga que passou da base militar. Eu começo a ter dúvidas se valerá a pena aquela base militar continuar ali ou tirar dali. Que é porque se hoje passou uma mala com 20 kg de droga, está confirmado que a mala foi entregue em Agoi através de um carro de alguém que é militar, que confirma que carregou a mala. Tanta porcaria passou das nossas linhas aéreas e tanta porcaria entrou nos aviões, foi exportado, facilitado por militares. Então, esses militares também da base aérea não servem à soberania nacional. Portanto, estamos a brincar com coisas sérias. É melhor que se retire a base aérea do local onde está, encontre-se outro sítio, não próximo do aeroporto. A base aérea não pode ter relação com o aeroporto, a semelhança do que está a acontecer com outros países do
contra os países do mundo. É uma vergonha autêntica aquilo ali. Saber que as forças de defesa e segurança de Moçambique, as forças armadas são iguais às forças da Guiné-Bissau. Facilitam a passagem de droga. Indo concretamente à sua questão, queria primeiro corrigir que as pessoas que foram soltas são 13. São 12 que tiveram um termo de identidade de residência, que é aquele grupo de jovens, mas a mandatária do Venâncio Mondlane, que já se disse que o processo dela já está extinto. O processo caiu. Então, esta, tendo o despacho que faz cair o processo, já pode pedir a indenização. Esses que ainda têm um tiro, esses precisam de aguentar até onde for necessário. Contudo, nós já tínhamos chamado a atenção aqui nesta mesa que este processo não tem como andar. Ainda que chegue ao julgamento, seria igual àquele processo da prisão dos irmãos do presidente Samora Machel e do general Sebastião Marcos Mabote. Não tinha como andar isto num país onde há justiça, com um juiz que estudou o direito. Estão a discutir muito aqui a questão dos instrutores. Instrutores a que nível? O pessoal da Cernic. Eu não conheço a escola que forma elementos da Cernic na República de Moçambique. Não conheço a qualidade dos professores que ensinam elementos da Cernic. Mas está-me parecer que são esses de qualidade duvidosa, que alguns são ministros, alguns são estais que anunciaram golpe do Estado sentados na sala de conferência Joaquim Sá e autorizaram que as pessoas fossem molestadas na bocaria, alegadamente. São chefes, alguns são ministros, alguns são comandantes gerais. Então, com este grupo de pessoas, nós já vemos, dificilmente nós vamos chegar onde nos pretendemos. Primeiro porque não conhecemos a academia que forma essas pessoas. Segundo, a qualidade do professor e a intenção real do trabalho que eles estão a fazer. E está-me parecer que são os tais que, sem mandato, vão buscar droga, buscam dinheiro, depois fazem chegar droga, dividem-se mal o dinheiro, arranjam confusão no sábado, na terça-feira voltam com armas, baleiam-se entre eles. E o que se costuma dizer é que um polícia de baixa patente não pode ir de avião, mas aqui já vimos. Então, quer dizer, estamos a ver muita coisa. Mas eu não quero discutir muito esta questão da contra-inteligência e dos instrutores processos. E no que diz respeito à imagem que poderá Sim. ter Venâncio Mondlane? O que eu quero discutir aqui é a questão da formação do procurador, porque ele é que superintende a instrução, não é isso? Sim. O procurador que acusou este processo. Porque, pelo que eu sei, os procuradores são formados nas mesmas universidades onde são formados os juízes. São formados na mesma escola de formação jurídica e judiciária. E lá na escola de formação jurídica e judiciária, consta-me que não há sala para procuradores, nem há sala para juízes. Só uma mistura. Agora, por que uns são isto, os outros são outra coisa? E alguém estava-me a dizer que o segredo disto é que os piores são procuradores, os mais ou menos são juízes, os melhores ficam advogados lá na universidade. Sou obrigado a aceitar esta tentação. Quando é pejorativa para as minhas universidades, estou a falar das universidades do meu país, é pejorativa para os juízes, porque são juízes do meu país, que alguns deles até são irmãos de alguns procuradores, que são colegas de carteira. É muito complicado isto. Que os procuradores não tenham o mínimo de senso. Eu penso que já é chegado o momento dos procuradores serem penalizados por causa de processos mal instruídos por culpa deles. Vi num jornal ali, há um processo em que determinadas pessoas tinham problemas, uma das partes recuou, pagou. Agora, o procurador validou declarações que não sei se vão prosseguir quando chegar ao juiz. O fulano roubou, o sei lá o que roubou. Quer dizer, quando alguém é roubado documentos, alguém é roubado cheques, alguém é roubado viatura, qualquer coisa que é roubada, a primeira coisa que faz é participar na polícia, não é isso?
Você fica 1, 2, 3 anos. Em apenas um minuto, deputado. Quando alguém começa a te exigir que aquele teu cheque que você me deu, eu vou depositar porque você não está me a dar o meu dinheiro. Diz, não, você roubou esse cheque quando eu te dei, quando eu estava a me candidatar. Quando ele roubou, você queixou a quem? Há um ato na esquadra. Afinal, para que servem aqueles livros de registro que andam nas esquadras? Para que servem os autos? Servem para nos ajudar a testemunhar. Ainda que o meu BI vá aparecer dentro do quintal da sua casa, depois do assalto, a polícia vai saber te dizer que não. Se o BI do Mchanga apareceu na tua casa, 1h de madrugada, ele às 13 esteve aqui a comunicar que foi roubado os documentos às 12. Não é isso que os procuradores... Eu não sei efetivamente o que os nossos procuradores têm, mas acredito que em algum momento estas coisas não é feita a desbarato. Tem alguns custos. Então é preciso afinar. Lamentavelmente, o Gabinete de Combate à Corrupção tem sua sede na Procuradoria, o que acho que devia mudar. Devíamos tirar procuradores do Gabinete de Combate à Droga, procuradores do Gabinete de Combate à Corrupção, ficarem apenas na instrução criminal e pegarem magistrados, juízes do Tribunal Judicial e compor o Gabinete de Combate à Corrupção. Acho que as coisas iam melhorar, porque a Procuradoria está totalmente suja. A maior parte dos procuradores estão envolvidos em coisas que só nos envergonham. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Mchanga. Passamos então para um outro tema, visto que o tempo já vai nos deixando. Sobre o outro tema, falamos sobre os acionistas da empresa Linhas Aéreas de Moçambique, que falam sobre o estágio atual daquela mesma empresa. Houve uma conferência de imprensa logo na segunda-feira, dia em que os 3 acionistas das maiores empresas, poderíamos assim definir, falamos da hidroelétrica de Corabaça, Caminhos de Ferro de Moçambique, como também a outra empresa que é a MOS, Empresa Moçambicana de Seguros, expressaram aquele que é, digamos, a sua visão em relação à condição atual da empresa, esclarecendo que a gestão não apenas mudou, como também os resultados mudaram. Mas queremos saber de si, Crespo Mulungo, uma vez mais, que estou mesmo consigo, como é que olha para os resultados atuais da LEM? Os gestores atuais dizem que muita coisa veio a mudar, inclusive eu mesmo estive presente, a equipe da FTV esteve presente lá e houve muita coisa que foi dita, por acaso bem vista, muito bem dita. No entanto, queria saber de si qual é a visão que faz, não apenas do que foi apresentado, mas do que se pode ver hoje na Linhas Aéreas de Moçambique. Há uma dificuldade enorme em poder compreender esse discurso, tendo em conta aquilo que são os indicadores que foram usados. Eu não estou a ver que, se calhar, em pouquíssimo tempo tenham, de facto, resultados palpáveis para poder apresentar. Mas, se calhar, a nova equipe ou a nova administração tem, per si, a capacidade de, em pouco tempo, ilustrar resultados. E se assim é possível, eu creio que estão mesmo de parabéns. Mas pronto, em relação mesmo às próprias linhas aéreas, eu creio que ainda há muito trabalho por se fazer. E este trabalho passa por, de facto, numa primeira fase, garantirem a transparência. Muitas das vezes nós ouvimos especulações ou informações mesmo reais de certas avarias e certos problemas nos embarques. Ou seja, um deles é esse que o deputado Mchanga aqui apresentou, que é uma questão que, em parte, não deve ser ignorada. Ou seja, desapareceu uma mala, isto é um problema que per si já demonstra que há determinados desafios que devem ser de facto colmatados. Agora, indo aos indicadores, os indicadores são muito importantes para poder nos lucidar sobre estes novos resultados, porque se nós tivéssemos um indicador do ponto de vista de crescimento, ou qualitativo ou quantitativo, nós podíamos, se calhar, pegar os números 6 meses antes e fazer uma comparação com o performance da própria instituição dentro desses 6 meses
e, de facto, pegar neste indicador quantitativo e dizer que, olha, a nível quantitativo nós tivemos um crescimento a este nível. A qualitativo seria, de facto, aqui limar alguns problemas como atrasos de embarcações, que tem a ver mais com qualidade de fornecimento de serviço e tal. Então, isto, se calhar, através de entrevistas feitas aos próprios clientes da instituição, podia-se chegar a uma conclusão de que sim ou não, porque não se pode fazer uma avaliação tendenciosa, porque ela pode nos levar a um resultado forçado. Então é preciso que haja uma avaliação no sentido de que esta avaliação seja mais aberta e dê espaço às pessoas de opinarem com tranquilidade, com transparência e com justeza para poder nos garantir determinados resultados. Agora, eu creio que nesta aqui, por ausência desses indicadores que eu estou a falar e os métodos foram usados, eu creio que seja difícil assumir esses dados. Se calhar com o tempo, com mais aprofundamento, ou seja, pode ter-me parecido algo para desanuviar os problemas todos que, de facto, têm-se levantado muito sobre a LEM nesta altura, mas se calhar com o tempo possam, de facto, ter aqui uma capacidade mesmo mais aprofundada de poder apresentar resultados palpáveis. Pode ter havido a nível quantitativo do crescimento de clientela devido à onda de acidentes rodoviários no nosso país, ou seja, as pessoas vão optando, por mais que não tenham capacidade para poder optar por serviços aéreos, mas vão optando por esse serviço. Por aí pode ter mais indicadores neste sentido, mas esses indicadores é porque se calhar o novo Boeing é enorme, consegue carregar muitos passageiros e não tem aquela divisão que nós conhecemos de classes por aí, ou seja, todos ficam na mesma classe. Então, se calhar por aí a nível quantitativo nós podemos ter algo palpável, mas olhando assim na vertente qualitativa, eu creio que ainda há muita coisa por se fazer dentro das linhas aéreas de Moçambique. Obrigado, Orlando. De fato, como disse o Grace Mulungo, há muita coisa por se fazer dentro daquela empresa. Os próprios gestores atuais confessaram isso. Não esteve lá quem é o gestor máximo, no entanto, a IMOS, a HCB, como também poderia dizer... Portos e Caminhos de Ferro. Exato, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. Os Caminhos de Ferro de Moçambique admitiram que há... aquele é PSA dos Portos e Caminhos de Ferro. Muitíssimo obrigado pela correção. Bem, como bem disse, há muito trabalho a ser feito, há planos a curto, médio e longo prazo que precisam ser implementados. A LEM tem-se mostrado cautelosa em relação a isso, admitindo inclusive que já pagou diversas dívidas e está a negociar outras, mas o valor já se faz muito pequeno. Mas o que dizer sobre a viabilidade da LEM? Ainda é uma empresa pública viável para o Estado moçambicano ou então o melhor caminho para ela é a privatização? Bom, eu acho que os dilemas da linha aérea de Moçambique ainda é muito prematuro para fazer-se uma análise concreta em relação aos resultados pretendidos, né? Porque os acionistas nem têm muito tempo, estão ali há pouco tempo e é preciso haver, são muitas formalidades burocráticas que são seguidas para que chegar-se a uma conclusão de que, pelo menos no mínimo dos problemas que haviam, temos percentagens X ou Y. E isso é um pouco complicado, como dizia o Dr. Mulunga, há um discurso tendencioso, talvez para agradar a quem os teriam indicado para estarem ali como acionistas, ou talvez esta parte do governo para lavar a imagem e a credibilidade internacional. Então, isso leva-se muito em causa essa precipitação de querer trazer resultados e os resultados ainda não são visíveis. Ainda há várias reclamações por parte dos clientes e também ainda não temos os aeronaves que no mínimo poderiam corresponder àquilo que é a tendência da clientela. Vamos lá, temos um só e infelizmente isso não corresponde e depois tem tido seus problemas tardios para sair e depois. Então há muita coisa em causa que é menos de 3 meses para já se trazer um relatório positivo aos problemas que já vinham já há anos na linha aérea de Moçambique. Para mim, não estou aqui para desqualificar, mas é que
naquilo que é o problema que existe na linha zero de Moçambique, que é muito prematuro, teremos resultados. O que deve acontecer, nós já vimos debatendo aqui neste programa, é que a privatização vai facilitar muito aquilo que é a qualidade dos serviços para com os seus passageiros ou utentes, né, aqueles que pretendem optar em transporte aéreo, mas enquanto o governo for responsável diretamente neste tipo de transporte, vai ser muito complicado, porque a experiência dita que não há correspondência positiva. O trabalho que tem se feito em Linhas Aéreas de Moçambique, por parte do governo, por aí tal, lá, é muito complexo e que não há correspondência. Sempre há relatórios negativos, há endividamentos, por aí tal, etc. Mas quando se privatiza, aí é mais fácil a questão das exigências, correspondência. A título de exemplo, agora, recentemente, não se emite bilhete antes que haja o pagamento. Enquanto que antigamente não, podia-se pagar, aliás, podia-se emitir bilhetes, haver voos, viagens por aí e tal, e mesmo assim não se pagava aquele dinheiro. Tardiamente, tem a haver uma pré-condição. Então, eu acho que o governo tem que deixar essa tendência de querer controlar e monitorar como posso dizer, controlar diretamente, mas podia ir com uma espécie de fiscalização, o que se executa, o que não se executa, qual é o nível de responsabilização, de quem deve ser feito, o que tem que ser feito. Isto contribuiria muito na parte de qualidade, né? Porque em termos de quantidade, como dizer Trumulunga, há muita procura, sim, claro que as pessoas agora optam muito em querer usar via aérea, mas o Estado ainda não se regressou às mangas para ver qual é o pontapé de saída para tal. As promessas, em termos de relatórios, isso já habituamos, que anualmente, trimestralmente, semestralmente, sempre há relatórios. E que esses relatórios já vêm no condiz com a realidade, né? Então, isso é que é muito complicado. Veja só, por exemplo, que se entrevistasse um ministro agora dos transportes, trazeria aqui um relatório positivo. Os acionistas iam entrar na mesma linhagem. Mas para cá, para dos consumidores, o que passam lá é diferente do que sai do relatório. Então, eu acho que há necessidade de sair neste pacote de relatórios, sair nesse pacote de presunções, são relatórios de presunções ou imaginários. Vamos lá, por exemplo, temos a HCB, temos linhas aéreas, quer dizer, pode trazer uma visão imaginária como se fosse algo concreto. E isso deixa confuso aos demais. Será que o que falou é o que está a acontecer, ou o que deveria acontecer, ou o que vai acontecer? Porque, mesmo agora, fazendo uma análise minuciosa mesmo, em 2 meses, 3 meses, foram vários debates e várias decisões. Em que momento tiveram tempo para avaliar essas ações desses acionistas? Eu creio que não há aqui elementos como tal que possam trazer uma verdade dessas declarações, né? O que deve acontecer é que é preciso reestruturar, sim, vão reestruturar conciliações, mas que deixe para o privado. Temos vários exemplos fora em que o governo não entra diretamente, só vai fiscalizar, mas quem está a funcionar nos transportes é o privado. O privado é que tem mais a responsabilização. Então o governo vai imputar a responsabilização do privado. O privado vai trabalhar para produzir resultados, mas não é o que acontece. Então há uma espécie de discurso, e que o discurso nas ações é uma coisa diferente, uma espécie de tipo sabotagem, falando a verdade, porque depois de um tempinho, até próximo ano, esse discurso positivo pode vir a mudar. Próximo ano haverá outro discurso com o mesmo dilema. Não, eu acho que a vontade política deve pautar vendo para o desenvolvimento do que é as linhas aéreas de Moçambique e depois aquilo que é a tendência atual para como tal. Por exemplo, houve promessa, falou que até dezembro teremos 5 aeronaves. E fomos a recuar, por exemplo, do discurso do Presidente da República, prometer que daqui a 2, 3 meses teremos 3 aeronaves. E que agora só temos 1. Então, o discurso em si nos coloca numa situação baralhados. Não sabemos o que é verdade, o que não é verdade, quais são os discursos políticos, qual a tendência, o que deve se originar para tal e onde se quer chegar. Ou é para, talvez, aliciar aos acionistas para vir injetar dinheiro, ou é para namorar aos acionistas para fazerem parte, ou é para namorar os que talvez pretendiam fazer parte para vir, quer dizer, há várias interpretações para este pacote de linhas aéreas de Moçambique. Muito bem, muitíssimo obrigado. Falando mesmo em namorar, vou já para si, mas gostava de saber algo do deputado Muxanga, falando mesmo em namorar, o que precisa ser feito para restabelecer com mais
consistência e confiança não apenas dos passageiros, como também dos parceiros internacionais, porque a nova gestão afirma que conseguiu restabelecer a confiança da maioria dos parceiros. No entanto, ainda está nesse processo de reestruturação para garantir que os erros do passado não continuem a penalizar a atual gestão. O que precisa ser feito ainda? Bom, eu vi a pessoa que falou, é o Dr. Langa, é natural de Mangunze, Missão Benedito, dos Michopes de Majacase. É de uma família muito respeitada, que não mente. Agora, a ter mentido o Dr. Langa só pode ter sido enganado pelos balancetes mensais, porque ele apresentou números. Ele disse que havia uma receita de 9 milhões, e agora passaram para 12 milhões. Os números não mentem. Passaram de 9 para 12 milhões. Significa que subiram 30 e tal por cento, não é? 33,3%. Exatamente. Então, se nós formos a comparar com os lucros mensais, são nessa ordem de 3 milhões, para comprar aviões de 6 milhões, a semelhança deste que dizem que custou 6, não é? 6 milhões de dólares. Acredito que podemos chegar a dezembro enquanto temos dinheiro para isso. Não creio que ele tenha saído do gabinete dele lá, nos caminhos de ferro, para vir sentar aqui nas linhas aéreas, para vir mentir e sujar-se, porque aquele é mais shopping. Watiziwa titu kwamba womba ditsuri chiwono anahanzumana. Quer dizer, ele sabe que faltar a verdade é pecado e pode perder o paraíso. Eu não estou a ver a ele preocupado com coisas da terra do paraíso, com aquela idade que ele tem. Então, ele já é PCA, tem um mandato. As coisas das linhas aéreas não se metem no mandato dele. Ele tem que saber gerir bem os portos e os caminhos de ferro, que é o trabalho que lhe foi confiado. Agora, é verdade que balanço de 120 dias pode não ser motriz para ganharmos confiança, sobretudo com este governo de Chapo. Por quê? Porque com o governo de Chapo, em 100 dias tivemos muitas cirurgias. Agora eu estou a ver do Hospital Central. Há cirurgias que não estão a ser feitas, alegadamente porque não há sangue. E há cirurgias que não podem ser feitas porque não há reagentes para algumas análises essencialmente necessárias para serem feitas aos doentes antes de serem submetidas a qualquer cirurgia. Eu apanhei uma bicha muito grande nos laboratórios privados que iam pagar para seus familiares serem feitos análises de sangue. Porque o hospital não faz análises de sangue. Porque não tem reagentes. Aqui, o ministro ou o diretor-geral do hospital tem que vir ao público. E nós não irmos ouvir isso nas enfermarias. Tem que assumir publicamente que o hospital não tem sangue. Os jovens devem ir doar sangue. Assumir publicamente que o hospital não tem reagente. Quem tem familiar no hospital e que quer que a pessoa se alivie da sua dor, que ajude a pagar laboratórios fora do Sistema Nacional de Saúde, que têm reagentes para poderem fazer isso. Esta é a parte que falta. Então, com isto eu quero dizer o seguinte. Acho que o Dr. Langa deu o primeiro pontapé, mas tem que sair disto. Para não ser ele a vir justificar os erros que esses gestores das linhas aéreas de Moçambique estão a cometer. Igual, por exemplo, a este de $1 milhão. Porque se houver uma outra companhia, esse $1 milhão, nós não devemos dar às linhas aéreas de Moçambique. Eu vou dizer ao pessoal da Liga Moçambicana de Futebol para passar para outra empresa. Porque nós não podemos trabalhar com pessoas não sérias como estas. Para eu poder colaborar contigo, é porque acho que tens o mínimo de confiança comigo. Eu hoje de manhã falei
para o pessoal da televisão Sucesso, que ou sou eu que devo ser protegido ou ser privilégio da televisão do que um fantasma qualquer que quando entende a regir que deixa ligar para insultar todas as pessoas. O fantasma está sentado em casa dele. Não quer dar cara, porque o papel dos fantasmas é fazer mal aos seres vivos. E o fantasma andar-me a morder, eu bater palma para esse fantasma. Se a televisão está preparada para bater palmas para os fantasmas, não pode contar com seres vivos. Como eu não quero ser um curandeiro que depois encarna os espíritos dos mortos. Não. Então, é preciso que o Conselho de Administração das Linhas Aéreas assuma as suas responsabilidades, porque esses balancetes que já estão a dar indicações de que as coisas estão a correr bem, só eles já que sabem. Da mesma maneira que o Ministro de Saúde, no dia que cruzarmos, vou lhe perguntar, aquela energia e aquelas condições que você tinha nos primeiros 100 dias, em que fazias muitas cirurgias, foram para onde? Porque agora há pessoas no hospital que estão há dias, há anos, sem cirurgia, estão a ocupar camas nos hospitais. Alguns militares estão em hotéis. Militares feridos no teatro operacional estão em hotéis à espera de cirurgia, porque faltam reagentes no Hospital Central. Muito bem. Muitíssimo obrigado. O caríssimo Lungo pode intervir, por favor, para daqui a mais um pouco passarmos para o terceiro tema sobre aquilo que é, então, como também proibição da circulação de transportes, mas antes mesmo disso vamos falar sobre os ex-guerrilheiros da Renamo que contestam a liderança de Sufumade e rompem com ele e alega-se então que eles apoiam Venâncio Mondlane. Caríssimo Lungo. Sim, o que eu queria levantar era secundar aqui mais ou menos a ideia do Dr. Orlando, na qual advogava que se calhar privatizar as linhas aéreas de Moçambique seria uma solução. Eu creio que pode ser uma das soluções, sim, mas no meu entender, se calhar se tivéssemos uma companhia que pudesse ombrear com a LM, porque parece-me que a LM está muito relaxada, porque está no monopólio do mercado. Se tivesse uma outra companhia que pudesse, de facto, ombrear com a LM, podíamos aqui ter uma melhoria. Ou seja, os estímulos, muitas das vezes, para que as instituições melhorem, é um ambiente de competitividade. Quando não há essa competitividade, há de facto aqui um relaxamento por parte das instituições e elas de facto podem terminar em instituições meio obsoletas. A título de exemplo, nós temos a nossa MCL, que hoje é a TMCL. A TMCL, por um tempo, foi também a única telefonia móvel a nível nacional, mas depois tivemos a Vodacom e depois tivemos a Movitel, ou seja, tivemos aqui instituições que conseguiram ombrear com a TMCL. A TMCL teve que se readaptar ao novo mercado de competitividade para poder garantir aquilo que são os seus clientes, que são garantidos através de fornecimento de serviços de qualidade. Hoje, há menores reclamações em termos de qualidade da própria MCL em relação a 10 anos ou a 8 anos atrás. Ou seja, há um registro de melhoramento por causa deste ambiente de competitividade. Então, eu acho que, se calhar, também a LM, se tivesse inserido no mercado onde tivesse mais instituições da mesma índole, se calhar teria aqui um espaço para poder melhorar os seus serviços, porque a quem fornece mais, ou seja, o consumidor tem opção no mercado e não só uma única opção. Muito bem, muitíssimo obrigado. A MCL ainda tem clientes? Sim, eu sou cliente da MCL. Eu detei fora o meu cartão da MCL, porque não quis responder. Mas eu acho que devia recuperar. Não. O meu número era 82780471. Detei fora, por causa da MCL não me garantir nada. E claramente a MCL para mim já não representa absolutamente nada. Sim. E MCL só tem valor porque tem algumas pessoas que eu conheço que trabalham lá. Mas em condições normais, até deve ser extinta, desde que houvesse garantia de que aqueles trabalhadores têm um bom sítio para poderem trabalhar. Porque eu conheço até ministros que já abandonaram a MCL. Porque houve um momento que era obrigatório que todo funcionário do Estado, o alto dirigente, tivesse aquele número. Como também já houve essa confusão naquele tempo do Jornal Domingo. Todas as pessoas deviam aparecer com o Jornal Domingo nos escritórios, Jornal Notícias. Então, eu não sabia, mas pronto. Espero que esteja a melhorar
e não esteja a se impor por a custa de manobra. Porque uma das coisas que destruiu a MCL foi andar a patrocinar tudo o que não era nada, desde que fosse coisa que permitisse que os administradores tirassem dinheiro da própria MCL e distribuíssem entre eles. E espero, que é o mesmo problema que as linhas aéreas de Moçambique têm. Daquelas centrais que cada um cobrava dinheiro e montava, você transferia para a conta dele. Por isso eu já não aceito pagar com aquilo ali. Mas estou satisfeito em saber que ainda há pessoas corajosas que se metem com a MCL. Um de xixinha. Muito bem, creio que não vou continuar Então, mesmo consigo já em relação a este terceiro tema. Sim, é coragem. Se metesse numa empresa daquela Eu estou lá já. Muito obrigado. Sim. Bom, estava a dizer que a minha questão era... Exato, em relação a este terceiro tema sobre os ex-guerrilheiros da Renamo, acredito que é a pessoa mais indicada, ou pelo menos que nós podemos considerar. Bom, mas como eu não sou ex-guerrilheiro, tenho muito pouco a dizer sobre esse assunto, mas posso adiantar que esse assunto de Anamola pode ser mentira, porque eu próprio também já fui associado à Anamola. Até já colocaram a minha fotografia abraçado com elementos da Anamola. Eu nunca tive abraço. Desde que cruzei com o Venâncio Mondlane durante a campanha, nunca cruzei com ele, frente a frente, próximo de mim. Eu nunca vi Venâncio a 5 metros de onde eu estou. Mas eles tentaram montar que eu estivesse na sala. Então, acredito que pode ser a mesma manobra. E esta maneira de fazer publicidade de Anamola é errada. Porque a mentira é consumida, mas quando chega o momento que as pessoas descobrem, ainda que você venha dizer a verdade, todos dizem que mente. Está escrito no livro, meu companheiro. Acreditando que podem não ser próprias pessoas dirigentes da Anamola que andaram a escrever isso, só espero que os jornais honestos não continuem a escrever isso. Falem com os desmobilizados. Eles têm porta-voz deles, o João Machado, que quando entende fala, diz o que diz. E acho que é isso. Agora, dizer que eles estão a abandonar e vão para Venâncio Mondlane, se calhar isso é que vai agradar aqueles que eles estão a lutar com eles no partido. Eu penso que a solução não é abandonar o barco, é lutarmos para empurrar o barco para o Porto Seguro. Nós não podemos deixar a Renamo no mar alto. Sairmos como se estivéssemos num autocarro onde fomos invadidos por abelhas. Não. Porque também esta coisa de pular, algumas pessoas não têm salva-vidas, há onde afundar lá na água. E depois quem vai ter a responsabilidade das pessoas que andam a pular no navio, antes do navio parar? Estamos dentro. A pilotagem não é das melhores. Sim, senhora. Vamos empurrar até que cheguemos ao bom porto. No bom porto, onde vamos fazer balanço. E vamos decidir. É por causa disso que continuamos a exigir que o Conselho Nacional tem de reunir para analisar a vida do Partido Renamo. Já fomos ultrapassados até da Anamola, que nasceu ontem. Já sabe fazer reunião. E nós, desde que fomos ao Congresso, ainda não conseguimos fazer reunião. E as razões do porquê que não se faz o Conselho Nacional não são claras. Nós já tivemos problemas aqui. Em 2000, o presidente Afonso da Cama alugava escritório aqui próximo da Pereira do Lago, próximo do comitê do Partido Frelimo. Quando a crise financeira bateu às portas do partido, o presidente entregou a casa, voltou para o gabinete dele. Depois disso, tivemos uma outra situação. Em 2004, 2005, tentou-se separar o gabinete do presidente com o gabinete do secretariado. A sede da Renamo, o gabinete do secretário-geral, andou aqui, próximo da casa de Gilberto Mendes, próximo da 24 de Vladimir Lenin, ali próximo das bombas da Praça da OMM. Depois as coisas não deram, saímos, fomos ficar ali próximo da antiga Procuradoria Militar, na zona do Comando do Exército. A coisa não deu, voltamos todos para a sede. De novo voltamos a criar os mesmos erros. Alugar-se gabinete para o presidente, alugar-se casa para cela,
Se o partido não tem dinheiro, qual é a razão de nós estarmos a arrendar sede? Qual é a razão de nós estarmos a arrendar casas protocolares para pessoas que têm residências próprias no Maputo? Em prejuízo de crianças de combatentes que morreram, que o partido tinha prometido que ia ajudar os seus estudos. Eu tenho conhecimento de crianças, de algumas pessoas da RENAM, que perderam a vida, que a RENAM já não aceita pagar mensalidades na escola. Estamos a fazer o quê? Pensa-se que este partido há de ter sorte com almas daqueles que morreram, os filhos a chorarem, as viúvas a chorarem, e nós a brincarmos a francesa com dinheiro que estamos a dizer que não tem? Eu penso que é muito urgente que o partido RENAM reúna para discutir os seus problemas, do que andar a se queimar tempo até a criar-se problema. Agora, já a descentralização. A polícia já andou com problemas por causa da RENAM. A presidente da Assembleia Municipal da Matola já tem problemas na Procuradoria, nos tribunais por causa da RENAM. Muita gente há de arranjar problemas, porque a RENAM não sabe sentar e resolver os seus problemas. Está a exportar os seus problemas. Olha, eu acho que não é esse o melhor caminho que nós temos que percorrer. Nós não podemos confundir o esgoto de águas negras com o esgoto de águas pluviais. Nem com sarjeta, onde o lixo se mistura com a água em tempo de chuva. Nós somos um partido e esse partido tem que aparecer em público, de cabeça erguida, firme, para se fazer respeitar, que é para as pessoas poderem respeitar. Acredito, sinceramente, que essa notícia pode não ser verdadeira, contudo, espero que os próprios donos dos assuntos, que são os desmobilizados de guerra, possam se pronunciar, tendo em conta que são eles que estão a ser usados e dizem que estão a ir à Anamola. Eu nunca ouvi isso, só estou a ouvir pela primeira vez contigo aqui. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muchanga. Passamos então para si, caríssimo Longo. Há relatos de que, de facto, ex-guerrilheiros estão a romper com o SUFMOMAD de forma específica porque desejam que a outra liderança assuma então este cargo de grande relevância naquele partido. O que dizer sobre a posição do SUFMOMAD? Será que ele está ameaçado como um líder por conta daquilo que esteve a citar o deputado Muchanga, a não realização do Conselho Nacional? Bem, o assunto da RENAM é um assunto muito cabeludo e os problemas têm raízes desde o processo de saída do próprio Venâncio Mondlane, ou seja, esta é uma saída que, em parte, para mim, devia ter sido avaliada porque prejudicou muito o próprio partido, o excesso de confiança que foi depositada na pessoa de Venâncio Mondlane, eu creio que, em parte, prejudicou o próprio partido RENAM. Então, um assessor que depois, no meio do processo da assessoria, também teve, de facto, a vontade de querer se candidatar às presidenciais via o mesmo partido, sem antes sentar com o mesmo partido, eu creio que aí este caminho, este fenómeno devia ter feito com que a própria RENAM sentasse e refletisse em torno daquilo que era o seu posicionamento no campo político, mas também das pessoas que confiava, porque não vejo com bons olhos alguém com este tipo de atitude dentro da própria RENAM e que vinha assessorando o presidente, porque o processo de assessoria visa, numa primeira fase, garantir uma boa administração do próprio presidente, ou seja, que ele seja olhado por resto da própria equipe como aquela figura que consegue unificar, aquela figura que os representa, mas já havia sinais de que a imagem do próprio SUFMOMAD não garantia esta possibilidade de unificar a RENAM, esta possibilidade de ser olhado ele como um líder que pode levar a RENAM a bom porto. E os resultados das municipais demonstraram isso. A RENAM perdeu boa parte daqueles municípios que tinha sob seu domínio e esses resultados deviam ser, numa segunda parte também, um outro elemento de reflexão para que a RENAM pudesse perceber que, afinal de contas, há algum problema. Depois tivemos
vários outros incidentes e fenômenos políticos nacionais, inclusive as próprias manifestações que, de uma forma tímida, o próprio Ossuf Momad não conseguiu, de facto, se fazer perante a elas, com o pré-histórico também de Alto Moloco e os incidentes todos que estivemos lá. Então, eu creio que essa informação, conhecendo aquilo que é a máquina de propaganda do próprio Anamol, eu creio que posso alinhar um pouco da vertente do deputado Mushanga de que pode ser uma informação sem um fundamento lógico, ou seja, pode ser nesta vertente de propaganda. Mas, em parte, isto só é possível porque a RENAM também tem uma liderança fraca. Porque a partir do momento que circulou esta informação, por mais que seja nas redes sociais ou através dos próprios canais de Ana Mola ou alguns jornais badalados da praça, eu creio que seria oportuno ou um momento crucial para a liderança da RENAM aparecer e justificar ou se posicionar perante esse tipo de informação. Mas, como sempre, há aqui um brinde com um silêncio ensurdecedor. Então, eu creio que estes são os elementos que aos poucos vão corroendo. Eu creio que vi uma pequena passagem de uma entrevista ao próprio Ossuf Momad acusando pessoas como Magomisse e várias outras figuras que, no meu entender, são os únicos. Magomisse, deputado Mushanga, Mohamed Yassin, acho que é assim o nome como se pronuncia, são pessoas que estão a segurar o partido da RENAM. Ou seja, nós ainda continuamos a ouvir a RENAM através destas pessoas. Então eu creio que são estas pessoas que o presidente devia compreender que, se calhar, criando aqui uma espécie de um diálogo mais aberto e mais inclusive com eles, dentro daquilo que é a percepção do próprio partido, eu creio que pode-se encontrar aqui boas saídas para a própria RENAM regressar ao panorama político nacional, porque é do interesse da própria RENAM, mas também do povo moçambicano, que tenhamos uma RENAM forte, de gladiar no cenário político nacional. Houve vários avanços que conseguimos no espaço democrático graças à própria RENAM. Então, não queremos abdicar deste papel crucial na política nacional que a RENAM tem nos proporcionado. É por isso que nós exortamos as lideranças para que, de facto, continuem a trabalhar, mas que trabalhem com aqueles que querem trabalhar, porque o que se percebe é que, neste momento, a equipe que está com o presidente Ossuf Momad não está muito disposta ou não demonstra uma certa disponibilidade através daquilo que são os seus pronunciamentos, através do silêncio também do seu porta-voz, que não querem muito que a RENAM melhore. Mas se nós olharmos os demais interessados, como o deputado Mushanga, Magomisse, entre outros, nós percebemos que há aqui uma vontade acrescida. Então é preciso cruzar os interesses para que, de facto, haja aqui uma resposta formidável, um reposicionamento da própria RENAM no mercado político nacional. Muitíssimo obrigado. Mlungu. Eu gostaria de deixar, em 2 minutos, por favor, deixar claro uma situação. Em todo o mundo, mantém-se ou mudam-se as lideranças, mas nunca deve-se pensar em mudar o povo. O povo não se muda. É por causa disso que nós estamos a ter problemas com Israel quando diz que os palestinianos devem sair da Palestina. Quando saem da Palestina vão para onde? Vão ficar o quê? Se a terra deles são palestinianos por causa daquela terra. Então, em algum momento, nós temos dirigentes que não avançam muito no seu pensamento, nos seus atos e nas suas ações. Eu chamei a atenção aqui. Se calhar os tais acham que é melhor exigirem. Se calhar. Até este boato pode estar a ser produzido dentro da própria RENAM. Por alguém que está interessado em manter a situação em que a RENAM se encontra hoje. Os que nos incomodam podem ir à Ana Mola. Eu estou a dizer, nossa casa não é Ana Mola, nossa casa é RENAM. Com mais tempo, com menos tempo, a RENAM terá que se reerguer. Com ou sem o sulfo, a RENAM terá que se reerguer. O mais importante é que a RENAM tem que reunir. É falando que as pessoas se entendem. Sim. Agora, o resto
É o resto mesmo. Nós precisamos de sentar. Lamento, um ano inteiro o partido não está reunido. Um ano depois do Congresso. Então, alguma coisa anda mal aqui. Eu não vou tentar esconder isso. Eu quero perceber melhor em sala própria o que é que está a acontecer. Não quero ficar nessa história de Chiquinho Conde com Domingues, que nunca se diz o que é que está a acontecer. Agora temos que pegar machados para esperar do Chiquinho Conde para esquartejar quando ele perder o jogo. Eu não queria que o Chiquinho fosse esquartejado, mas como ele é teimoso, a ser esquartejado pelo povo, pela boca. Muito bem, muito obrigado, deputado Muxanga. Passamos então para si, caríssimo Orlando. Queria saber, de facto, há qualquer coisa que não está bem na Renamo? Já admite o deputado Muxanga que é membro sénior deste partido, mas como é que a liderança de Ossuf Mamadi pode responder a essas reclamações? E se há de facto espaço para Venâncio Mondlane e o seu partido se aproveitarem politicamente deste rompimento com Ossuf Mamadi? Bom, eu acho que o assunto da Renamo não se pode olhar como um pretexto após a aprovação do partido Anamola. Uma coisa é Anamola, uma coisa é partido Renamo. O que se deve assumir aqui é que a própria liderança da própria Renamo é preciso assumir as falhas, os erros, os fracassos, tem que assumir que dormiu no tempo. Porque se queremos correr para a Anamola tem seus objetivos claros e concretos, a Renamo também é claros e concretos e de produtos partidos políticos. Então, é preciso que dentro da própria Renamo haja uma organização. É que esta liderança tem que refletir. Nós falamos aqui sobre a questão da introspecção. Será que aquilo que fez com que ele seja eleito como líder daquela agremiação política está-se a concretizar ou não? Se não está-se a concretizar, o que ele como líder tem feito? Porque muitas vezes quando estás numa liderança, há muito que você tem que fazer uma reflexão e trazer os pontos fortes e fracos e os seus deslizes no ser apropriado. Tem a parte da assessoria, tem a parte do comissariado, do secretariado. São órgãos que o próprio partido, antes de ir ao Conselho Nacional, deve reunir com estes e ver quais são os pontos que devem ser corrigidos. Após a correção desses pontos, é que talvez pode sim solicitar a reunião nacional para que depois vão discutir em mesa apropriada para isso tal. Porque hoje em dia há muitos blogueiros que cada um, quando tem em casa com o telemóvel, pode inventar uma imagem ou inventar uma notícia de que vão para a Anamola, por aí tal. Não é isso. A Anamola é um partido não militar. E é recente. O Partido de Renamo é um partido militar e já constituído já há anos e tem seus objetivos concretos e claros. Então, associarmos aqui problemas internos de Renamo, uma desorganização do líder, porque essas coisas aqui, o líder também tem um erro grave nesse todo pacote. Ele é muito relaxado. Por isso, onde ele fala com os adultos que, olha, só vai acontecer a reunião se eu quiser. Isso é perigoso. E nessa nova entrevista que nós vimos há pouco tempo dizer que todo mundo diz que não, o conselho vai se realizar daqui a nada. Quando? Se o discurso é o mesmo. E Renamo, eu tenho sempre que ele não pode tratar o partido do Renamo como se fosse casa dele, de Ossuf Mamadi. Não é isso, onde ele manda os filhos, governa a mulher, governa os netos, dita as regras do guarda, do cozinheiro, não pode, isso não pode acontecer. Ele tem que separar os momentos. Ali é o lugar de trabalho, em que ele tem que obter resultados. Esses resultados devem ditar uma avaliação contínua do próprio organização da Renamo. Mas estamos a ver ali, acho que o Ossuf Mamadi está a confundir como se ele fosse o dono do partido. Ele não é dono do partido, ele é parte integrante do partido. E o mais engraçado, ele também foi convidado para listar. Isso hoje encontrou aquela organização, é que alguém vinha trabalhando. Não se pode levar uma organização partidária, ser uma sabotagem propositada por objetivos pessoais, porque esse assunto não tem nada a ver com o objetivo da Renamo. É o objetivo dele, Ossuf Mamadi, para com o partido do Renamo. Se tem objetivos que desde lá, da guerra de 16 anos, para tal, tinha. Eu acho que naquela época tinha a tua forma, mas hoje em dia já não é assim. Então, eu acho que é grave, no momento em que nós queremos ver o nosso país com partidos políticos partidários comprometidos com a causa. Se até a própria casa dele não consegue organizar, como é que ele vai organizar o Estado? Como é que vai organizar o governo? Como é que vai ser organizado? Como vai ser o presidente da República com esses comportamentos? Então, eu acho que é uma ditadura
que eu acho que ele, sendo uma pessoa madura, crescida, avó que ele é, deve refletir sobre as suas ações, sobre o seu papel dentro da própria Renamo. Aí sim, teremos um partido que vai ter que rejuvenescer-se a partir das ideologias. Rejuvenescer-se. Exatamente, a partir das ideologias e o pensamento e forma de ver e visão. Mas não está acontecendo. Então, eu acho que, para mim, estou um pouco triste porque eu, pelo menos, estive na escola primária, secundária, até a universidade, a ter um pouco histórico deste partido e só o papel deste partido a nível nacional, internacional e, inclusive, quem faz história, para conhecer a história de Moçambique, é preciso ter a história de Renamo. Então, e hoje em dia, este Renamo é uma lástima, é uma vergonha, é uma situação de lamentar que foi esquecido de um dia para o outro. Este amor, o amor existe nas organizações quando eles por si estão comprometidos. Mas hoje em dia, o presidente e seus aliados que o enganam de lhe associar bem, estão a estragar um legado, estão a estragar um patrimônio. Qual é a necessidade? Qual é a dificuldade de reunir o Conselho Nacional? Ainda que diz que, olha, cada um que vem com a sua logística, os membros com o interesse de organizar o partido, hão de ir com sua água lá, na mão, para ir ouvir e corrigir e ditar de que nós queremos coisas assim para a mudança da própria Renamo. Então, associar-se aqui à Ana Mola, eu acho que são discursos para o peixe dormir, outra para distrair as pessoas que não têm visão, ou as pessoas que não estão atentas a essas mudanças políticas e às tendências políticas. Porque para mim não se pode assumir em redes sociais, nas mídias, que não, esses guerreiros estão a abandonar o partido de Renamo para a Ana Mola. Como que vai abandonar para a Ana Mola um indivíduo que, desde seus 16 anos, 18 anos, fez lá, né, uma questão de base, de estadia, tem seu histórico lá e do nada por dia, de repente saiu, estou na Ana Mola. Essa fazer política não é questões de motivos, fazer política é ciência. Fazer ciência é ter sentado, ter estudado. É preciso ter uma identidade própria, uma causa como organização político-partidária para você assumir certas declarações e assumir certas certezas em relação a um certo partido. Então, eu acho que nós precisamos, daqui adiante, termos uma vigia muito cerrada nas redes sociais, blogueiros principalmente. Porque essa coisa de querer fazer coisa, porque tem telefone, tem computador, acaba colocando em causa a transmissão de uma educação, de uma ciência político-partidária de vários outros partidos para cortar essas tendências, porque está acontecendo uma sabotagem. Então, não vamos associar aqui assunto Ana Mola, deixa a Ana Mola ainda novo, está preocupado com se organizar para os próximos pleitos. Renamo deve se preocupar em se reerguer, em se reorganizar, em procurar reformas ideológicas, reformas a nível do próprio partido, para pôr o partido a funcionar e a trabalhar. Ninguém é seu líder, eu tenho falado sempre. E Yusuf Momadi não é líder eterno da Renamo, é um líder passageiro. Se assim Deus quiser, um dia desses já não será mais líder. E não podemos apegar somente ao estatuto de que não, é o estatuto que manda. O estatuto se manda aqui, mas se ele não cumpre com o estatuto, o que tem que ser feito? Tem que ser sacrificado. Obrigado, Orlando. Continuo mesmo consigo, no entanto, já em jeito de últimas considerações, porque já estamos mesmo a terminar, vou pedir que em 2 minutos, isto é, de forma breve, dê as suas últimas considerações em relação ao último tema, a proibição da circulação de transportes interprovinciais, como também internacionais, no período das 21 horas até as 5 horas do dia seguinte. O que se pode dizer em relação a isto e até que ponto é que esta fiscalização, ainda que seja implementada, é capaz de assegurar ou garantir que apenas veículos que estão devidamente licenciados, com seguros, é que estejam a operar? Muito brevemente. Esta medida não é de hoje, de proibição das não é de hoje, para quem acompanha os debates da Assembleia da República, as leis como tal, é uma repetição esta. O grande problema é que quem são os donos, os proprietários dessas viaturas, né, que têm circulado fora da hora. Porque a polícia está lá, a polícia está no terreno. O que acontece é que quando é interpelado muitas vezes este automobilista com polícia, ele precisa para o telefone e liga, e a polícia é ligado e tem que deixar o carro avançar. Então eu acho que não é questão das leis como está, porque as leis sempre existiram. Mesmo caminhões,
aqui temos lei que proíbe circulação de caminhões à luz do dia. Tem uma hora própria que é das 21 até, mas há de ver que caminhão 5 horas, aliás, há de ver que caminhão 6 horas, 7 horas, 8 horas, estamos ali a disputar a mesma via. E que vão para trabalhar não podem, enquanto há a proibição de que os caminhões é da parte das 21h30 ou 21 horas para lá. Então eu acho que o problema é a implementação. Essas coisas das leis, temos leis bonitas aqui, mas infelizmente a lei é aprovada e quem aprova a lei é o dono da frota desses transportes internacionais e nacionais, por aí, etc. E que depois, por sua vez, quando entra pelado, o próprio cara, ele liga, deixa o meu carro passar. Então, eu acho que não podemos sacrificar somente a polícia, porque muitas vezes eu ouvi, agora, por exemplo, quando há um acidente, automaticamente responsabiliza a polícia de trânsito. Quando há acidente, eu preciso de trânsito. A questão não é só olhar num único setor, que é a parte rodoviária, que eu preciso de trânsito, não é isso. São vários fatores que devem ser olhados nessa vertente da sinistralidade rodoviária, o que tem que ser feito para complementar com isto. É preciso que o cumprimento das leis deve ser estrita, deve ser de forma escrupulosa, não havendo quem pega telefone e que deve tomar uma ordem, uma decisão para deixar passar aquelas viaturas. Então essas viaturas que passam não é problema somente de polícia ou das leis. Essas leis são antigas, essa lei não é de hoje. Obrigado, caríssimo Orlando. Últimas considerações, caríssimo Alves Molongo também. Peço que tome o seu espaço alguns minutos mesmo para as últimas considerações em relação a este último tema. São muitos os automobilistas que circulam com as suas viaturas sem que elas estejam em condições mínimas de segurança para poder então transportar tantas vidas. No entanto, o que se pode dizer em relação àquela que é a responsabilização que deve existir para transportadores que circulam nessas condições? Muito brevemente. Bem antes mesmo disso, eu queria comentar aqui acerca a intervenção do Dr. Orlando. Bem, na intervenção do Dr. Orlando, eu posso estar equivocado, mas pareceu-me um membro do Anamola, ou seja, um defensor ferrenho do Anamola, quando diz que o Anamola não é um partido militar, não é um partido militar. Ou seja, depois aqui se calhar podíamos levantar o debate sobre partido militar ou militarizado, mas também hoje, se formos a verificar, a Renamo já se desarmou através de certos memorandos. Desculpa, ele tem razão. A Renamo até hoje tem processos de pessoas por causa das reformas militares, daquele acordo. A Renamo tem um gabinete que está a atender processos. E há processos de pessoas que não estão a aparecer. E as pessoas estão a morrer. Se essas pessoas se deslocarem para a Anamola, quem será o responsável por esses processos lá dentro da Anamola? Ninguém. Ele tem razão. O Mackenzie, por exemplo, morreu, não tem a reforma dele atualizada. E muitos tantos outros estão a morrer. Obrigado, deputado. Então, deixa-me falar. Se as pessoas deixam a Renamo porque a Renamo não resolve os seus problemas e pensa que a Anamola vai resolver os seus problemas, a Anamola não vai resolver esses assuntos. Porque a Anamola nem é chamado, nem é tido aqui. Nem naquela primeira desmobilização, nem na segunda, nem nesta terceira. Portanto, é preciso que os membros da Renamo parem de se degladiar, juntem-se e encontrem a solução necessária. Depois disso, se no futuro tem que se coligar com a Anamola, isso vai se determinar. Mas não é sair a correr, porque não é correndo que se chega onde se vai. Muito bem, peço por favor que tome um momento para terminar. Sim, a minha leitura não era no sentido de ter ou não militar, eu estava a falar mesmo no sentido de ser um partido ou não militarizado. Mas pronto, quanto à sua questão, eu creio que são medidas de segurança, só que o maior problema que nós temos, se nós recordarmos, foi feito um levantamento de dados de todos aqueles que fazem essa via e cerca de 80%, 90%, se a memória não me traiçou, não tem documentação ela completa, ou seja, são pessoas que fazem transporte em situações ilegais. Mas aí também não é necessariamente chamar a razão às pessoas, porque essas pessoas têm uma situação ilegal porque há quem permite. Então é preciso que haja aqui um jogo de produção de consenso, sob o ponto de vista de nós encontrarmos aqui um ponto de equilíbrio, ou seja, nós temos que licenciar como Estado, nós moçambicanos, ou o Estado moçambicano tem que licenciar estas pessoas de uma forma cabal, dar a eles
a possibilidade de poder operar em situações legais. Mas eles também devem procurar as entidades competentes para poderem ter as licenças para operar nas estradas. O outro, porém, que se percebe é que a capacidade que nós temos como moçambicanos de poder desleixar certos assuntos é enorme, é abismal. E nós vimos isso no processo histórico. Na altura, depois da independência, nós tínhamos guias de marcha. Mas quando o cidadão percebeu que alguns militares não sabiam ler, forjavam algumas guias de marcha para poder, de facto, circular. Ou seja, então nós culturalizamos estes procedimentos e levamos-os para cá, estamos, de facto, a prejudicar a nós mesmos, ao próprio Estado moçambicano. Então é preciso que haja aqui uma reflexão em torno desses pontos todos para que haja aqui uma pretensão final daquilo que se pretende com este todo processo. Muito bem, deputado Muxanga, como garantir que haja de fato redução dos acidentes de viação numa altura? Limitar a velocidade dos autocarros. No passado, os autocarros até estava escrito atrás. Sim. 70, era 70. Era 70, né? 70 km/h. Eu recordo-me. Estava escrito nos DAFs, nos Isuzus e nas Scanias de Oliveiras Transportes e Turismo. Limitar a hora da circulação para longos percursos. O motorista que faz longo percurso, a partir de 22 horas até 5 horas tem de descansar. Bem, neste caso é a partir das 21. Pode ser, depende da hora que nós quisermos. Pode ser a partir das 21 até as 5 horas de madrugada. Não podem circular, devem parar, descansar, porque as pessoas tentam se reinventar. O corpo humano tem uma determinada capacidade, mesmo o guarda, se consegue 48 horas, já não vai conseguir 72. Vai ter problemas e vamos ter assunto. A outra questão, o ministro Matombe tem de devolver o dinheiro de subsídio de transporte aos transportadores que ele tirou da FEMATRO desde fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E tem que explicar ao povo moçambicano o que é que está a fazer com esse dinheiro. Porque esse dinheiro existe. Sempre que nós comprarmos combustível, somos descontados esse dinheiro. Há um despacho de 2 ministros, ministro das Finanças e o outro ministro de Transporte. Esse despacho não foi revogado. Por isso as gasolineiras continuam-nos a cobrar. O dinheiro vai para uma conta que é gerida pelo Ministério do Transporte, onde o Matombe é o cabeça. Queremos saber onde é que ele leva esse dinheiro. E tenho que dizer isso em público. Muito bem, muitíssimo obrigado. É dessa forma como nós damos para encerrar esta edição do FTV Debate. Tivemos a oportunidade de discutir, sim, em relação aos 4 temas. Falamos primeiro, obviamente, sobre os 12 na correção do deputado Muxanga. São 13 apoiantes de Venâncio Mondlane que foram libertos, como também sobre a condição da empresa Linhas Aéreas de Moçambique, mas também o rompimento dos ex-guerrilheiros da Renamo e possível, dizem as redes sociais, junção com a Aliança Nacional por Moçambique Livre e Autónomo de Venâncio Mondlane. E por último, falamos sobre os acidentes de viação e a nova medida que tem por objetivo limitar a circulação dos mesmos no período das 21 horas até às 5 horas do dia seguinte. Na próxima oportunidade, nós vamos poder debater em relação a outros mais temas e tudo quanto podemos fazer agora é convidar o caro telespectador internauta a acompanhar-nos de forma atenta, como também partilhar esta emissão com os seus amigos e familiares, pois tudo quanto é dito aqui é justamente para melhorar o seu estilo de vida. Despedimos-nos, mas prometemos voltar na próxima edição. Tudo quanto podemos fazer é desejar a si uma quarta-feira altamente abençoada, que fique bem, fique com Deus. Eu, Luís Belize, estarei consigo na próxima edição. Até lá!